Hoje eu trago para vocês um resumo do livro de Enoque. Um livro que fala sobre anjos caídos e gigantes que vieram na terra, filhos desses homens com mulheres humanas. Um livro que explica o motivo do dilúvio e como anjos caídos que quiseram ser adorados como deuses aqui na terra ensinaram coisas proibidas para a humanidade para tentar tomar o lugar de Deus. É muito importante que você entenda que esse livro vai muito além do que só o que os anjos ensinaram ou até mesmo sobre os filhos que eles tiveram. Esse livro fala também sobre a origem e a hierarquia dos espíritos. Esse livro fala muito sobre o formato e os elementos da terra, assim como sol, lua, vento, trovão, que Deus revela para Enoque. E Deus também revela para Enoque uma revelação de animais, que é uma metáfora, uma parábola que nos leva a entender uma profecia da vinda de alguns heróis da fé, como por exemplo Moisés, Elias e até mesmo o Messias. É um livro que aborda muito mais do que uma história passada de uma era pré-diluviana, mas fala também da vinda do Messias, do juízo final e do livro de Apocalipse. Esse livro também fala sobre os planetas e como eles são prisões para anjos caídos, e muitas revelações e assuntos intrigantes vão ser dispensados aqui agora. Muitas pessoas usaram o livro de Enoque para criar teorias sobre ETs, extraterrestres. Se você está aqui achando que esse vídeo vai ser sobre isso, não é. Aliens não existem, o que existem são manifestações demoníacas e entidades, e esse livro se trata sobre isso. As pessoas que usam o livro de Enoque para criar teorias sobre extraterrestres, abduções, esse tipo de elemento, estão distorcendo o conteúdo do livro, assim como eles também distorcem muitos livros da Bíblia para querer alimentar essa teoria dessa agenda extraterrestre, quando na verdade o conteúdo desse livro, assim como o conteúdo da Bíblia, é totalmente espiritual, se tratando de anjos e de Deus e dos seres humanos, e não de naves espaciais ou de seres que visitam a Terra. No livro de Gênesis diz: sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, elas eram bonitas, eles escolheram para si aquelas que lhe agradavam. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia Néfilins, que seriam gigantes, na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Você vê que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e lhe deram filhos. Esses filhos são chamados de Néfilins, que são conhecidos como os gigantes. Enoque gerou Matusalém. Ele andou com Deus por 300 anos e depois ele foi arrebatado por Deus. Algo que a gente vê raramente acontecer na Bíblia. Um outro exemplo poderia ser Elias. O filho de Enoque teve um outro filho chamado Lemeque, que teve um outro filho, que dessa vez agora é um Noé. Enoque é citado inclusive no Novo Testamento, no livro de Judas, por exemplo. E a gente vai ver também outros apóstolos dando indícios de conhecimento do livro de Enoque. O livro de Enoque, ele vem na verdade preenchendo uma lacuna. Porque a gente tem o livro de Gênesis, a gente vai começar a ver a história da humanidade, e a gente vai ter Adão e Eva, Caim e Abel, a gente vai ter Sete, e de repente tem um salto temporal muito grande que já nos leva para Enoque. E quando a gente começa uma leitura sobre Enoque, a primeira impressão é incrível, porque já é bem breve e já fala que ele foi um homem que andou com Deus. Você vê que ele foi um homem que andou de verdade, próximo de Deus, numa época onde a humanidade estava muito perdida. Ele era tipo o único ali que estava ali firme mesmo, andando com Deus nesse nível. E fecha com chave de ouro, quando Enoque ele é arrebatado por Deus. O primeiro homem a ser arrebatado por Deus. Depois a gente vai ver Elias sendo arrebatado por Deus também. Mas é incrível a história de Enoque, apesar de ser muito breve. E de repente a gente está ali querendo mais. E existe um outro salto temporal muito grande que já nos leva para Noé e para o dilúvio. E quando a gente já lê essa parte que Deus manda o dilúvio, a gente fica pensando, poxa, o pecado da humanidade, que pecado foi esse que gerou essa destruição total praticamente da civilização?
E aí você volta um pouquinho ali e você vai ver essas partes onde foi citado anteriormente no vídeo, mostrando sobre a questão de filhos de Deus tendo relações com filhos dos homens e nascendo esse termo Nephilim, gigantes na terra, que dá a entender que tem algo estranho realmente acontecendo. E aí a gente pega um pouquinho de conhecimento da atualidade, por exemplo, o Egito, que foi construído de forma que até hoje a engenharia não consegue replicar. E a gente vê que tem pirâmides ao redor do mundo inteiro, no mundo maia, no mundo egípcio, no Alasca, na China, todos os lugares têm pirâmides. Essas pirâmides apontam para estrelas do céu, para constelações, justamente estrela, o termo que Deus usa para falar sobre seus anjos muitas das vezes. Então existe sim algo, um mistério por trás aí de todos esses acontecimentos. O livro de Enoque, ele é uma alternativa para essa explicação, né? E ele vem explicando então e preenchendo esses buracos. Quando a gente começa a ver o livro de Enoque, você vai ver que a história é bem diferente. Ele conta uma história onde, na verdade, anjos caídos que deveriam ser vigias da humanidade, eles vêm na Terra e, em vez de vigiar a humanidade, eles começam a ver que as mulheres, as filhas dos homens são belas, são bonitas, eles tomam mulheres para eles e começam então a ensinar para essas mulheres, ensinar para a humanidade, para esses filhos deles que vão nascendo, segredos do céu, segredos que não era para a humanidade saber. O livro de Enoque menciona, por exemplo, o embelezamento, a vaidade, eles ensinam os homens a fazer espadas, escudos, armas, astrologias e diversas coisas. Até um certo ponto, onde anjos como Miguel, Gabriel, anjos que estão com Deus, falam para Deus: Senhor, nós vamos fazer o que a respeito disso? E aí Deus vem com providência. Quando Deus vem com providência, ele quer castigar esses anjos que estão querendo ser deuses aqui na Terra, estão tendo filhos, esses filhos estão nascendo deformados, monstruosidades, gigantes, aberrações. Essas aberrações estão matando os seres humanos, né? Escravizando, dominando os seres humanos. Então Deus decide fazer justiça. Ele pega esses anjos caídos, ele joga eles no abismo, ele manda o dilúvio então, que acaba com todos os gigantes. Tem um mistério no livro de Enoque que menciona que os gigantes morreram em carne, mas que das suas carnes mortas brotam espíritos imundos que vão vagar eternamente na terra para atormentar, para ser espírito mesmo demoníaco na terra. Deus também pega Enoque em sua revelação e começa a levar ele pela terra, pelos 4 cantos da terra, e começa a ensinar para Enoque sobre o funcionamento da criação. Ele vê coisas anormais. E nessas visões é muito complicado, porque ele mostra uma terra diferente da terra que a gente aprende. Eu não estou dizendo que ele mostre que a Terra é plana, mas ele fala sobre o movimento do Sol, o movimento da Lua. Deus mostra para ele a origem do trovão, da chuva, do orvalho. Ele visita todos os cantos, as extremidades inteiras da Terra, e ele tem revelações surpreendentes sobre o que realmente é a criação de Deus. Deus fala para Enoque que ele vai aprisionar os anjos caídos em rochas, num lugar onde não tem firmamento, como se não tivesse chão, não tivesse céu, fosse um vazio, fosse um vácuo e fosse num lugar externo. E na descrição citada no livro, claramente a gente começa a entender que são planetas. É importante entender que tem uma outra coincidência muito grande, porque são 7 anjos principais presos em 7 rochas diferentes, no espaço, no vácuo, no nada. Será que, com exceção da Terra, né, até 8 planetas, menos a Terra são 7, será que esses 7 planetas que sobram são as 7 prisões, as 7 rochas flutuantes sem firmamento, onde Deus prendeu os anjos caídos? Ou é só mais uma coincidência do livro de Enoque? E para complementar mais ainda esse livro, a gente vai ter vários momentos onde ele cita nada mais, nada menos do que o Messias. Enoque vê alguém com Deus, ele fala sobre o céu, ele fala que ninguém consegue estar com Deus porque Deus é santo demais. Para falar com ele precisa de santa consulta, não dá para ver Deus, não dá para chegar perto de Deus, não dá para Deus é muito, mas tem alguém com Deus o tempo todo. Só tem um único que está com Deus o tempo todo. E esse alguém que está com Deus o tempo todo se torna um mistério por um grande tempo, até certo ponto onde ele usa o termo Messias. Em seguida ele fala que esse Messias vai ser enviado para poder salvar a humanidade. Então é incrível, é absurdamente incrível um livro de Enoque mencionar nada mais nada menos do que o Messias. E não para por aí. Em seguida Enoque tem uma revelação que talvez para ele não fez sentido, mas para nós hoje faz. Ele vê animais que nascem e começam a se multiplicar. E ele começa a ver toda a história do povo de Deus, mas em animais.
A gente que já conhece a Bíblia, a gente começa, ele morreu, ele foi levado, né? Então ele não viveu na Terra, pelo menos, essa situação toda do que vai acontecer na Bíblia. Mas a gente que conhece a Bíblia, a gente vai entender. Então ele fala, por exemplo, assim, de Moisés, ele cita Elias, ele cita o próprio Messias vindo depois. Ele cita tudo que vai acontecer, os momentos onde o povo de Deus vai se afastar de Deus, onde vai se reaproximar, quem vão ser os heróis da fé que vão estar ali sempre lutando e batalhando e trazendo o povo de volta para Deus. Ele fala da corrupção do mundo, ele fala no final sobre o juízo final, sobre o apocalipse, e tudo isso é inacreditável. Eu gostaria de descrever para vocês, mas é tanta informação que eu teria que fazer um vídeo específico disso. Então se vocês têm algum trecho desse vídeo que vocês querem mais, comentem, e aí eu faço um vídeo especificamente sobre aquilo. Porque esse vídeo aqui é um resumão de tudo, então é difícil eu entrar muito a fundo. Mas se vocês querem saber mais, por exemplo, sobre a parte dos planetas, ou sobre essa parte agora que eu estou mencionando da visão dos animais, a gente faz um vídeo específico sobre isso. Mas resumindo, ele prega sim a vinda de todos os heróis da fé, prega o juízo final, prega a vinda do Messias, e para fechar com chave de ouro, Noé finalmente nasce. Quando Noé nasce, os pais se assustam e falam: meu Deus, essa criança tem algo errado. Porque ele não é uma criança comum, ele é uma criança que tem um brilho, seu cabelo, seus olhos, ele tem algo celestial nele, mas algo dado por Deus, e não algo contaminação. E a mãe e o pai se assustam e vão perguntar para Enoque: meu Deus, nosso filho nasceu diferente, tem algo errado com meu filho, o que ele tem? E aí Enoque fala: fique em paz, porque essas características que você não está entendendo são as características que Deus colocou nele, porque ele vai ser puro, e ele já nasceu para ser o homem justo, ele já nasceu para ser o homem que daria continuidade à raça humana, porque Enoque pede a Deus, ele fala: Senhor, não destrói essa terra, cria uma nova semente, cria alguém que vai poder continuar, e o homem vai poder se redimir. E Deus atende o pedido de Enoque, não destrói a terra completamente, e manda então Noé, que na leitura ali, desconsiderando o livro de Enoque, né, com o salto temporal que dá a entender que Noé é um homem justo, Deus o procura na terra, Enoque está ali, ele é justo, Noé é justo, ele é o cara da arca. Mas quando você pega o livro de Enoque, você já vê que foi tudo planejado por Deus. Noé já nasceu, da mesma forma que Moisés já nasceu com propósito, Noé já nasce com propósito também, já é um pedido de Enoque que está sendo atendido. E Deus continua a civilização humana a partir dele. Cara, é inacreditável. Agora eu quero fechar esse vídeo com os últimos comentários, que é o seguinte: eu vejo muitas pessoas atacando, até pastores atacando o livro de Enoque, dizendo que o maior mal é que ele abre portas para teorias de extraterrestre, etc. O pessoal que acredita em extraterrestre, eles acham que Jesus é um extraterrestre que veio, eles acham que Elias foi arrebatado, na verdade ele foi abduzido. Esse pessoal, eles distorcem tudo que é espiritual para esse mundo deles aí de Star Wars, tá? Enquanto nós que acreditamos em Deus, acreditamos no Criador e no mundo espiritual, a gente entende que na verdade isso não existe, né? São manifestações espirituais, como eu disse no começo do vídeo. Então o livro de Enoque, ele é distorcido por esses caras, da mesma forma que a própria Bíblia é. Eu, lendo o livro de Enoque inteiro, eu não vejo em nenhum momento falar de nada que me remeta a extraterrestre ou outro planeta. Muito pelo contrário. Como você viu aí no resumo, esse livro ele só fortifica e fortalece coisas que já estão mencionadas na própria Bíblia, tá? Então talvez tenha muita gente falando do livro de Enoque sem interpretar, até mesmo sem ler o livro de Enoque, né? Então, enfim, esse livro Enoque Etíope é incrível. Eu acho ele fantástico. Pra mim, eu não gosto de afirmar, ele é canônico, ele é de Deus, ele foi banido da Bíblia. Mas eu não vejo por que não. Eu não vejo nada nesse livro que contraria, eu só vejo esse livro fortalecer. Ele é um livro lindo, eu me emocionei nesse livro em diversos momentos, porque é bonito, sabe? E fortalece a crença, a fé no Criador. Então ele só traz respostas que talvez muita gente não quer que a gente tenha, tá? O vídeo vai ficando por aqui. Se você quer ver o livro de Enoque inteiro, tá ali, 3 horas e 45 minutos de vídeo. Tá postado aqui no canal, você pode assistir e ver o livro de Enoque inteiro, é audiobook com pausas para os meus comentários. Isso aqui foi só um resumo desse livro de 3 horas. E se você quer que eu aborde outros temas, outros tópicos desse vídeo um pouco mais detalhadamente, você fala também para mim que eu vou fazer. Deixa seu like, se inscreve no canal, me ajuda aí, comenta que isso me ajuda muito. Se você quiser me apoiar, vai no Patreon, pode ser um patrono. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Quer me apoiar também? Tem livros, e-books que eu faço, você pode estar comprando, é baratinho.
Então eu tô fazendo bastante material aí também para quem quer me apoiar, para quem quer me ajudar. Tem e-books aí no link na descrição, tem Patreon para você se tornar um patrono e maior apoio, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha com seus amigos. Esse apoio eu sei que tá dentro cabe a todos vocês. Qualquer um pode fazer isso por mim e eu agradeço muito, pessoal. Valeu, obrigado, Deus abençoe todos vocês, até a próxima.